como eu ainda estava aprendendo e tateando o instrumento, eu tocava de forma muito suave. Aí o pessoal ficava falando, pô, mas esse cara é muito suave, muito suave. E também por eu ter a família dividida entre Santa Catarina e São Paulo, né? Eu sempre tive sotaque paulista e mania de falar, tá suave, tá suave. Aí juntou as duas coisas, acabou nascendo o suave. E olha, eu vou te dizer, o nome combina com ele, né, gente? É realmente porque você tem a voz suave, o seu jeito é suave. Bem, aparentemente, claro, né? Vocês vão conhecer logo mais. É verdade. Então, e foi muito linda a sua interpretação da música de Noel Rosa. E eu já não vou perder tempo e vou falar para vocês. Este foi o primeiro CD gravado pelo Rodrigo Suave, traçado bem brasileiro. Só com músicas de Noel Rosa? Conta pra gente. Esse foi... Noel, ele foi o início da minha vida de pesquisa musical, né? Eu me vejo hoje como um pesquisador de música, principalmente das manifestações de cultura popular, e Noel foi quem abriu o meu horizonte para essa coisa. E justamente por ele ter letras e composições que abordam muito o cotidiano. E isso me incentivou como escritor que já traçava ali as primeiras letras, me incentivou em compor. E aí nesse disco então eu coloco 5 composições de pesquisa do Noel Rosa e 6 composições minhas e em parcerias com outros músicos da região lá de Santa Catarina, que era onde eu morava. Sim, que bacana. Quer dizer, você já escolheu de cara um compositor maravilhoso, né, para se inspirar. E diz para nós aqui, o Rodrigo, como é a vida de um compositor? O que te inspira? O que te leva a escrever músicas? Quais os temas que você gosta? Isso é muito engraçado, né? Cada compositor tem um processo, tem uma coisa que conecta ele à comunicação, né? A expressar os seus sentimentos em forma de música, em forma de letra. Eu tenho um processo de observar o cotidiano, observar as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Eu estou para gravar, aliás, o segundo disco no ano que vem, em que eu ganhei 2 músicas também do Gandhi Martinez, que é um grande parceiro que está aí no disco. Ele me deu, eu pedi para ele, na verdade, eu falei, pô, cara, eu tô a fim de gravar um bolerinho e a fim de gravar uma salsa. Aí ele me deu uma salsa e tal, a salsa eu mexi alguma coisa, a inspiração ela né, não é tão palpável, então você vai mexendo, mudando uma letra aqui, mas no bolero eu já tinha uma ideia de um tema que eu queria falar sobre esse tema, que é sobre a futilidade dos aplicativos de relacionamento hoje em dia. Aí tem Muito atual. Todas essas marcas aí de aplicativos e tal. E eu coloquei no primeiro trecho, infelizmente só no ano que vem vocês vão poder conhecer essa composição. Aguardem. E no primeiro trecho não dá para ter ideia do que eu estou falando, mas no segundo trecho, escrachadamente, eu coloco um termo que faz a pessoa entender que eu estou falando de tecnologia, dessas coisas. E Noel era um rei em fazer isso, Aldir Blanc, sim, saudoso Aldir também, era mestre em fazer isso, então eu acabei me espelhando nas composições deles, né? O compositor, então, é um cronista social? Olha, quando ele usa bem do seu dom, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente tem muita informação hoje, né? Com a internet, com todos os meios de comunicação. E a pesquisa mesmo te faz ter Vai te inspirando. Vai inspirando. Eu tenho feito uma brincadeira, não sei se você acompanha, mas no Instagram da Suave Produções, eu tenho feito uma brincadeira com palavras. Então, uma palavra, por exemplo, eternamente, tanto quer dizer eternamente, como você pode
dividir as duas palavras e mudar, por exemplo, o gênero, o eterno mente. Quem sabe já vira uma ideia, eternamente. Eternamente. Eternamente ou eterna a mente. Então, olha Dá para só, fazer uma vários palavra, jogos, né? eu adoro esses jogos de palavras. Eu tenho usado muito isso nas composições musicais e nas poesias também. Diariamente eu tenho ali meu caderninho que eu faço meus rabiscos. Nesse período, né, que a gente vive, você acha importante você, né, com a sua música, dizer o quê? Você quer falar sobre os relacionamentos virtuais? O que mais? Quais mensagens que você pretende passar? Eu acho que tudo que o artista enxerga como uma mudança positiva para o entorno dele, que vai ser para o entorno do mundo inteiro, porque você conecta uma pessoa, ela se conecta a outra e vai levando a tua mensagem, né? A gente tem um dom de imortalidade, porque a nossa obra não morre. Então, o que eu vejo como, o que eu quero falar, coisas que vão ser ditas. Noel, nesse disco, por exemplo, retrata na canção de João Ninguém a pobreza de um João Ninguém que que está ali abandonado, coisa que é super atual. Essa música foi, se não me falha engano, foi gravada em 1932. Nossa. Nós E estamos tão em atual. 22, muito atual. Gente. Então eu acho que o que eu quero assim colocar como mensagem é o que eu vou observando e aprendendo. É importante a gente se manter aprendendo, né? E o aprender, ele passa por um processo de observar e absorver, né? Até tem um filósofo de rua do Rio de Janeiro que tem um documentário nesse nome, indico quem pesquisem aí nos Googles da vida. Não sei se podia falar Google, mas agora já foi dito. Pode, não tem problema nenhum. E observar e absorver. E disso você aprende. Mas se você também ficar só no observar e absorver, você não faz o terceiro pilar, que é o compartilhar. Então eu acho que o artista ele tem essa obrigação, quando a gente diz, um termo tão atual, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Esse obrigado, a etimologia da palavra, vem de uma obrigação, de você obrigar-se a responder aquilo de algum modo, que seja compartilhando, né? Bons pensamentos, ou às vezes alguma coisa. Eu, por exemplo, essa música, esse bolero, eu escrevi em um momento fragilizado em que eu desisti desses aplicativos, e aí eu falei, pô, eu preciso falar isso de alguma maneira. E aí num bolero bem mansinho, para dançar agarradinho, eu coloquei aquela letra ali para enquanto o casal estiver dançando a primeira vez aquilo ali, a hora que chegar no segundo trecho vai dar uma risada, vai mexer, né? Acho que a gente que escreve tem esse dom de cutucar as pessoas. E também o que você vive, você leva, você demonstra na sua música, né? Porque são sensações também pessoais suas, né? As suas percepções que você coloca nas suas letras. Né? É o que eu tenho tentado. É a sua vida. Exatamente. Não é isso? Olha, mas fala um pouco para nós qual a trajetória do Rodrigo Suave. De onde você veio, onde você chegou, como foi? Eu nasci em Blumenau. Eu sou fruto de um casamento, de uma história muito legal. Minha mãe é daqui, de Aparecida, né? Ali do bairro Santa Terezinha. A família mudou-se para o Potim e vive aqui em Potim. E na viagem de 8ª série, ela foi em excursão para Santa Catarina, conheceu meu pai. Eles se afastaram, cada um namorou e tal. E quando se juntaram de novo, resolveram, vamos casar e constituir uma família. Dessa decisão, um ano depois deles casarem, veio o Rodrigo. Aí a gente viveu em Blumenau um tempo, mudou-se para Balneário Camboriú quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos e eu ganhei o meu primeiro violão. Eu já comecei a fazer aula de violão em Blumenau. E comecei a tocar na igreja, e na igreja tem muitos desistentes, né? Vai saindo um, saindo outro. Eu fui aprendendo instrumentos.
Do violão eu passei para guitarra, passei para o baixo, bateria e fui indo. Quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, na época de faculdade, aí eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa e a música brasileira me tomou. Me tomou de todo o resto que eu já gostava, né? Rock and roll, reggae, algumas músicas pop, né? Que é o universo da música de igreja, né? Do gospel. Sim. Então eu já tinha essa bagagem e a música brasileira foi me trazendo mais bagagem. Em 2010 eu entrei para o Conservatório de Música de Itajaí e ali foi a minha porta de entrada para o mundo, porque ali eu conheci o universo dos festivais de música, né? Em que você vai fazer aulas e oficinas. E aí fui conhecendo músicos e mais músicos e fazendo parcerias, tocando em palcos, dividindo palcos com alguns deles. E em 2014 eu fui contemplado com a lei de incentivo que gerou o disco, que foi lançado em 2016. E eu dei E considerado entre os 100 melhores, né? Os 100 melhores CDs de 2016, gente. Ele teve uma menção Traçado honrosa. bem brasileiro. Foi o meu bebezinho. O bebezinho dele já nasceu fazendo sucesso. Já nasceu fazendo sucesso. E é um disco que eu gosto muito. Ele realmente, essa história, eu gosto tanto dela, do traçado bem brasileiro, dessa coisa que eu tive mesmo de ser de Santa Catarina e não ser, e pesquisar músicas de outros lugares, porque você está num festival em Curitiba, ou, por exemplo, em 2012 eu conheci o Festival Chore Jazz, em Jericoacoara, um paraíso brasileiro. No Ceará, isso. Nossa, é um de uma festival ponta a outra. De uma ponta a outra. Então, esse bem brasileiro é bem brasileiro mesmo. Ele pega lá dos Pampas Gaúchos até lá... eu ainda não conheço a parte lá do norte, lá, Amazônia, o Pará, né, que é muito rico, tem uma coisa musical muito bacana, mas conheço gente do Pará que me influencia, então acabou ficando isso aí. E ele tem uma ligação tão grande, esse traçado, que eu ligo ele no próximo trabalho que eu quero, se Deus me abençoar, ano que vem de gravar, que vai ser o Trilho. Sim. Olha, esse trabalho aqui, você estava me mostrando o folder, né, de divulgação. Por favor, vamos mostrar, porque, gente, é um trabalho tão lindo. Aí você vê o capricho e o cuidado que o Rodrigo teve na elaboração desse CD traçado bem brasileiro. Por favor, Rodrigo. Como aconteceu? Esse disco ele teve patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, que deu uma parte do disco, e a produtora, que foi a Café Maestro, batalhou junto comigo para que a gente pudesse investir um pouco a mais e fazer um trabalho diferenciado. Então eu fiz uma campanha de crowdfunding desses financiamentos coletivos para poder inteirar. Dentro disso, como troca, como moeda de troca, a gente desenvolveu alguns produtos. Na época, no disco, foi desenvolvido um perfuminho de ambiente para você, né, borrifar e escutar com um odorzinho legal. E esse programa do show de lançamento, eu entrei em um curso do Pronatec de produção cultural, assistente de produção cultural. E a gente tinha um trabalho lá, que era um TCC, a gente tinha que fazer um projeto. E um grande amigo, Elmo, sugeriu que a gente fizesse o lançamento do meu disco, um show de lançamento. E esse foi o programa. Aí a minha companheira na época sugeriu a utilização desse papel aí, que é um papel semente. Então você teria o programa, onde você leria quais são as músicas e os músicos do projeto, veria os apoiadores, né, do projeto. E você poderia levar ele para casa e plantar aquele programa ali, que viraria uma árvore, uma vida. Olha, ainda ali, faz bem para o meio ambiente. A música é boa e ainda ajuda o meio ambiente. É. Eu vou ler aqui, olha. O álbum Traçado Bem Brasileiro apresenta composições autorais de Rodrigo Suave e canções do gênio Noel Rosa.
A pesquisa musical sobre o samba do início do século XX foi inspirada na obra de Noel e no samba de formação tradicional do subúrbio carioca da época. O show conta com a participação de músicos que são referências de brasilidade em seus instrumentos, representando o traçado particular do trabalho. Que lindo. Gente, vocês não estão com vontade de ver esse show? Rodrigo, tem que trazer esse show para Guará. Então eu vou fazer o seguinte, a gente Né? pode soltar, eu gostaria que a gente apresentasse uma música que está no disco, que foi um vídeo feito justamente no show de lançamento. Então você pode... Por favor. Eu posso anunciar? Posso, por favor. A gente vai então ver o vídeo da música Canja de Pato, minha em parceria com o Rafael Gausser. Olha que bacana, na sequência vocês vão ver. E agora me deu vontade também de saber um pouco desse novo trabalho que vem aí, né? O Trilho. Por que esse nome, Rodrigo? Trilho, como eu tenho essa ligação com Aparecida, que é a região do Vale do Paraíba, né, o Vale Histórico, sempre foi muito legal para mim, com a cabeça de artista, chegar aqui e ver o trilho e o trem passando. E eu me lembro de ir num congresso da Renovação Carismática, que foi em Lorena, e eu não conhecia Lorena. Aí eu cheguei lá e vi aquela estação, eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa, isso aqui... Olha quanta vida tem nisso aqui, né? Da madeira que faz o trilho até o imenso trabalho que foi despendido para poder fazer a linha férrea, né? E tem uma filosofia de, entre aspas, criação, que na realidade eu aprendi hoje, que a gente não cria nada, a gente utiliza as coisas que o Criador fez e transforma elas de alguma maneira. Foi um grande produtor catarinense que hoje me deu esse toque de manhã cedo em um vídeo dele. Giba Mugem, procurem, um gênio. E aí eu tive a ideia de continuar traçando esse traçado bem brasileiro com esse trilho. Fazer com que esse trilho não pare. Até uma frase que foi criada aqui, nesse lugar aqui, que eu pretendo ainda colocar em alguma das músicas do disco, ela não tá. Que estação locomotiva, a estação locomotiva, estação locomotiva, mais uma brincadeira de palavras. Estação, o que é esse estação? No meu momento foi quando eu compreendi, eu preciso sair desse estado parado que eu estou e fazer mais, e compor mais, e mudar, né? Esse disco traçado bem brasileiro. Mostrar mais, aparecer mais, e né? aparecer mais, se Deus abençoar. Esse disco ele está mais voltado, esse primeiro, para o samba, tem uma ciranda, tem uma bossa, tem um tango. Então tem mais o início do rádio. No trilho eu já quero fazer um trabalho um pouco mais moderno, com as letras que já puxem a temáticas modernistas, atuais, isso, e os arranjos também que vão ser feitos em parceria com um super guitarrista de São Paulo, que é o Danilo Silva, e um grande amigo trombonista, que é o Serginho do trombone, o Serginho Coelho, que é lá de Santa Catarina, também é radicado aqui em São Paulo. Vai ser um disco com super nomes assim, da música, e onde eu vou ter a graça de... esse trabalho ele vai ser feito em duas partes. Eu quero fazer um álbum, né? Hoje em dia o CD ele está um pouco fragilizado, mas eu quero fazer um físico, que vai ter lá algumas canções, e eu quero fazer antes, lançar ou um EP ou fazer alguns singles para fazer os lançamentos. E nesses singles ou EP, que vai ser lançado no primeiro semestre de 2022, aí no segundo eu gravo o disco completo. Eu vou ter a honra de gravar uma canção do Arismar do Espírito Santo, que é um gênio supremo da música brasileira, com letra do Matu Miranda,
um talento imenso do Mato Grosso, que eu conheci lá em Jericoacoara também, no Choro Jazz. É um menino incrível, assim. E vou gravar uma música que é da parceria dos dois, e vou gravar também uma música que chama Sonhando Acordado, que é de parceria do Arismar do Espírito Santo e do Jean Garfunkel, um super letrista lá do Rio Grande do Sul que vive em São Paulo. Olha só, ele só associa o melhor e vai associando um melhor, outro melhor, outro melhor. Quer dizer, o resultado do trabalho, claro que vai ser belíssimo, né? Vai ser, e vai caríssimo. Ser. E caríssimo. Então, por favor, patrocinadores. Alô, bateria. Alô, Rodrigo está aqui. Alô, bateria. O vento está uma delícia pra gente, essa brisa, mas pra gravação, né, cai as coisas, não se preocupem. Nossa. Rodrigo, olha, nós estamos conversando, falando muito, mas eu tô doida para ouvir você tocar mais uma música pra gente. Pode ser? Pode ser. Eu vou Escolha preparar aqui. Eu vou tentar, porque, olha, eu te sou honesto que é a primeira vez que eu toco essa música ao violão. No disco eu acabei não gravando nenhum instrumento, que eu deixei para os profissionais o fazerem, né? Mas aqui eu vou tentar fazer a música que leva o nome do disco, Traçado Bem Brasileiro. Um dia me disse, comadre, ao conversar, é incrível, quase nem dá pra acreditar. O mundo dá voltas e para no mesmo lugar. Aquela alegria que vinha se esvaído renasci num samba de uma velha guarda. Recompõe assim aquele velho traçado dos anseios de tê-la ao meu lado. Recompõe assim aquele velho traçado dos anseios de tê-la ao meu lado. O comentário da coluna social era o Facebook. Não falava da lembrança sofrida. Essa foto é pra denotar a alegria que sempre volta na vida. Essa foto é pra denotar a alegria que sempre volta na vida. Que bonito, gente, que bonito, Rodrigo. Seu trabalho é lindo. Não, é gostoso de ouvir. A letra diz, né? A letra não é uma letra, porque hoje em dia reina, desculpe, mas é a minha opinião mesmo, reina umas letras que só deixam a desejar, né? Não tem, é só para pegar, né? Só para fazer a música pegar. A sua traz riqueza, né? Tem conteúdo, o seu toque, você toca violão lindo, tem uma voz agradável, é sim. Eu vou ficar corado aqui. E vai ter que fazer show, Rodrigo, a gente quer ver um show seu, anunciar, olha, vai ter um show do Rodrigo Suave. Não é gostoso? Tem que fazer, gente. Eu quero muito fazer, inclusive estamos aí em busca de parcerias, né? De patrocinadores que ajudem a custear todo esse processo de gravação que é super caro e custoso no sentido de trabalho, né? Eu trabalho de forma a fazer uma economia colaborativa, então todas as pessoas envolvidas no projeto, elas têm a sua valorização, elas têm... Precisa desse compartilhamento, né, Rodrigo? Porque eu percebo, até para a execução do meu programa mesmo, imagino como seja para um músico, como sobrecarrega, né? Você tem que exercer todas as funções
eu acho que em outros trabalhos, ou então no que você vai fazer, o artista sofre com isso, né? Não tem uma estrutura. Você está falando, olha, eu exerço o trabalho colaborativo justamente para conseguir fazer, né? Conseguir fazer. Plataformas que ajudem, né? Tem umas vaquinhas online, não sei, isso, né? Esse trabalho primeiro, ele teve uma campanha desses financiamentos coletivos, porque às vezes o patrocinador ele pensa assim, pô, mas eu estou dando dinheiro, né? Eu estou dando o incentivo financeiro para isso. Mas toda a outra parte, ela necessita de alguns detalhes. Por exemplo, ser compositor, você não precisa de muita coisa, mas você tem que ter o teu escritório com uma internet boa funcionando, com um computador e um celular bom funcionando. Senão você fica aquém do seu tempo e fica para trás, né? Você vai deixando o seu trabalho para trás. Questão dos direitos autorais. Como você recebe os direitos autorais da sua música? Você tem esse retorno? E também os canais, né? Dos canais das redes sociais. Você coloca vídeos lá, né? Cantando suas próprias músicas. No site que você coloca esses vídeos, você tem um retorno financeiro? Eu vou te ser sincero, eu não sei te dizer em números, porque o resultado... Que deveria ter, né? Na minha opinião, deveria. Você está colaborando com aquele site, colocando um trabalho para ser visualizado. Sim. Aliás, o seu site ele está desativado, mas é o suaveproduções.com. Ano que vem, em fevereiro... E páginas também, Suave Produções? Oficial Suave Produções e rodrigosuave.oficial. Tá. No Instagram, né? Eu não uso mais o Facebook. O YouTube tá Suave Produções. Sim. Só. E como é? Você tem esse retorno? Quem fez o lançamento foi a gravadora Café Maestro. Então, como eu acabei ficando com a ver lá com eles, eu nunca fiz a retirada. Eu deixo essa questão com eles. No ano que vem eu pretendo retomar essa questão para saber os números exclusivamente. Até porque o meu público ainda é muito pequeno. Por exemplo, meus vídeos no YouTube, eu acho que nenhum deles passa de 1000 visualizações. Podem já assistir. É bastante, né? Podem assistir aí que vocês ajudam o artista. 1000 visualizações é bastante, Rodrigo. No YouTube já é diferente, né? Porque aí você cria uma conta lá e aí aquilo ali, dependendo do número de seguidores que você tem e do número de visualizações... Sigam como? Como é o nome? Suave Produções, por favor, gente. Suave Produções, gente. Não sabe? Suave Produções. E agora a gente está chegando ao final do programa. Uma delícia esse papo com o Rodrigo, né? Fala a verdade. Rodrigo Suave, guardem esse nome. Rodrigo, para a gente se despedir, diz aí qual é a novidade, esse momento é seu. Bom, a novidade, além do disco Trilho e do EP para o ano que vem, se Deus abençoar, vai ser a extensão de um programa que chamava Entre Músicos, do produtor e fotógrafo aqui Bruno Sampaio, que é da 4K Filmes, né? Então 4K, se você quiser... maravilhosa, eu faço todos os meus trabalhos de teatro com a 4K, com vídeo teatro, né? Porque hoje em dia, hoje em dia mudou. São maravilhosos. E ele já tinha esse programa que era o Entre Músicos, e aí a gente em conversa, ele me ofereceu a apresentação desse programa, então ele vai passar o bastão para mim. A gente pretende estar fazendo o piloto com essa cerimonial todo, e aí ele vai virar o programa Entre Arte. Também uma brincadeira de palavras do entrarte, né, do adentrar, né, para que as pessoas conheçam a Maraceli, para que as pessoas conheçam o Rodrigo Suave, o Bruno Sampaio, o Grupo Requinte, a Sônia, o Feitiço da Lapa, o Paulo espaço Ramos. A mais para divulgar música e a arte da região. Os compositores, os escritores, pintores, todos, quem quiser já entrar em contato, pode mandar lá um e-mail lá na suaveproduções@gmail.com, e aí eu
eu vou já fazendo a lista da galera. Legal. Isso para ano que vem. E também com o Bruno, a gente estava pensando sobre essa questão, né, do falar as coisas. E tá tão em moda esse negócio de podcast que a gente criou o Podcálice, que é a sociedade vem tentando calar a arte aí de forma tão incisiva que a gente teve essa brilhante ideia de também, inicialmente vamos ser só nós dois trocando ideias sobre cachê, sobre o que tem que ter num evento, qual que é a comida, músicos, né? qual que é a comida de um evento, o que você vai receber, como que você vai, qual que é a tua dificuldade, né? Tem a gente muita vai trabalhar. história por aí, né? Nossa, cada podcast dá para ficar umas 10 horas. E vocês já viram que eu falo bastante, então eu Sim. preciso de um canal para Não, fazer. precisa de mais canais, né? Mas olha, Rodrigo, desejo você todo sucesso no disco novo. Eu acho que ainda dá para trabalhar, fazer show desse disco aqui na nossa região, porque nós não conhecemos ainda o seu trabalho. Eu sei que você é associado a vários músicos e aos melhores músicos locais, mas vamos mostrar mais esse trabalho aí. Eu mesmo estou curiosa, né? A gente fica curioso para conhecer o trabalho, para assistir um show seu. Então, quando tiver, o espaço mais ainda está aqui aberto, tá? Quando for lançar o trilho também, lembre-se de mim. Nós estamos aqui para ajudar a divulgar. É a mesma intenção que você tem, que tem agora no Entre Arte, é o que eu já faço aqui também no Mais Ainda. É divulgar cultura, divulgar música, divulgar os artistas em geral, né? A arte em geral. Então, meus queridos, muito obrigada, Rodrigo. Sucesso para você nesse ano que vem aí. Amém. E você que nos assistiu, muito obrigada. Faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, inscreva-se no canal da TV CCMUG e inscreva-se na minha página no YouTube, né, gente? Mara Célia é o meu nome, tá bom? Segue aí, curte, comente. É muito importante para o artista que você colabore com essa curtida, com esse comentário, com essa inscrição no canal. Mantenha o programa para você, tá bom? Mais ainda, volta semana que vem. Até lá. Muito obrigada.